Olá, turma! Vamos seguir nos nossos estudos sobre funções. Na aula anterior, nós finalizamos função afim, ou função do primeiro grau. Na nossa aula de hoje, falaremos de função quadrática, também conhecida como função polinomial do segundo grau, e vocês vão acompanhar com o livro didático a partir da página 99. Então, no livro de vocês, o assunto de função quadrática é apresentado como resoluções de equações do segundo grau. Em seguida, o livro apresenta uma definição formal de função quadrática. Ele diz: uma função f de R em R é chamada quadrática quando existem coeficientes reais a, b e c com a diferente de zero, tais que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c para todo x pertencente aos reais. Bom, pessoal, trocando em miúdos aqui. Quando ele fala que a nossa função ela é uma aplicação de R em R, ele está falando aqui do domínio, que pode ser qualquer número real, e a imagem também pode ser qualquer número real, desde que os meus valores estejam nesse modelo, ax ao quadrado mais bx mais c, e também o meu a não pode ser zero. Isso quer dizer que o b e o c podem ser zero? Sim, o b e o c podem ser zero. Nesses casos, nós teremos uma equação incompleta, né? Mas o a jamais será zero. Por que o a não pode ser zero? Aí ele explica mais aqui adiante. Se o a for zero, a função ax ao quadrado mais bx mais c vai ter esse termo ax ao quadrado desaparecido, porque zero vezes x ao quadrado, caso a seja zero, esse termo aqui será perdido. Então, a nossa equação fica reduzida simplesmente a bx mais c, que foi o que ele mostrou aqui a seguir. Nesse caso, a gente não tem uma função do segundo grau, nós voltamos a ter uma função afim, que foi o nosso assunto anterior. Para garantir que a nossa função seja do segundo grau, nós temos que ter o termo x ao quadrado aparente. Então, dando sequência, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. A função f de R em R, dada por f de x igual a menos t vezes 5t menos 8, é quadrática. Bom, aparentemente, a gente não está percebendo essa noção de função quadrática. Mas se nós pegarmos menos t e multiplicarmos com 5t, nós vamos ter menos 5t ao quadrado. E depois, menos t multiplicando com menos 8, tem que fazer jogo de sinal, menos com menos dá mais, e t vezes 8, 8t. E sim, olhando para esse formato aqui, ele realmente ficou no estilo ali da função quadrática, no nosso modelo, onde o a é menos 5, o b é 8, e como nem aparece o termo independente aqui, a gente diz que o c, que não está aparecendo, vale zero. No exemplo B, ele diz o seguinte: a área de um quadrado é dada em função da medida de seu lado e pode ser expressa por uma função definida por x ao quadrado. E é verdade, toda vez que a gente tem um quadrado e a gente quer calcular essa área, a gente faz base vezes altura. Se é um quadrado, as duas medidas são iguais, então x vezes x, x ao quadrado. Nesse caso, a gente tem uma função do segundo grau também, onde o a aqui vale 1, o b não aparece, portanto é zero, e o c, que também não aparece, também é zero. No exemplo C, as sentenças a seguir não determinam funções quadráticas. Então, aqui nós vimos dois exemplos de função quadrática. Agora, a gente vai ver o contra-exemplo. Por que essas situações aqui não são função quadráticas? Nesse caso aqui, 1 sobre x ao quadrado mais 1. A gente não tem o modelo do x aqui em cima, o coeficiente explícito a. Ele estando no denominador, eles têm coeficientes diferentes. Aqui, ó, esse x é do primeiro grau e esse x aqui tem um grau menor do que 1. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso lá na revisão de potências. Por enquanto, é visível observar que isso aqui não é x ao quadrado, raiz de x é outra coisa.
E no nosso terceiro exemplo, a gente tem um polinômio de terceiro grau e não de segundo grau. A gente teria que eliminar esse termo para poder dizer que essa função é quadrática. Zero de uma função quadrática. Bom, aqui, pessoal, é a solução, tá? Então, quando vocês pegarem uma função quadrática e vocês quiserem determinar o zero da equação, basta que vocês peguem essa parte aqui, que é a nossa fórmula, ax² mais bx mais c, e igualar a zero. Isso nós vamos chamar de zero da função quadrática, porque a gente literalmente substitui o zero no lugar do f de x. E aí a gente passa a fazer uso da nossa famosa fórmula de Bhaskara. Então, anotem aí no caderno de vocês, pessoal. Primeiro, a definição formal do que é uma função quadrática. Anotem lá no caderno de vocês, função quadrática, 2 pontos. Coloquem o modelo da função quadrática e um lembrete sobre os coeficientes. O b e o c podem ser qualquer coisa, mas o a tem que ser diferente de zero. Além disso, nós temos fórmulas para calcular o zero da função quadrática. Uma vez que a gente sabe quem é o a, quem é o b, quem é o c, nós precisamos primeiro calcular o delta. Então, a fórmula do delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Anotou o delta? Agora anotem a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vamos continuar aqui olhando para o nosso livro. No exemplo da letra A, a gente tem x² mais x menos 30, o a vale 1, o b vale 1 e o c vale menos 30. Como é que eu faço para calcular o zero dessa função? É só colocar no lugar do f de x, 0, tá? Nesse caso, vamos começar pelo delta. b² menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 1² menos 4 vezes 1 vezes menos 30. 1² dá 1, pessoal. 4 vezes 1 dá 4, vezes 30 dá 120. Menos com menos, mais. Então, nós temos 1 mais 120, que dá 121. Esse é o nosso delta. Vamos olhar agora como isso fica na finalização das nossas soluções, né? Então, x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que aqui deu 121, sobre 2 vezes a. Menos 1, raiz quadrada de 121 é 11. Então, vai ser assim, olha, pessoal. Menos 1 mais 11 dá 10. E 10 dividido por 2 dá 5, nossa primeira solução. Menos 1 menos 11 dá menos 12. E menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Vamos olhar agora o exemplo da letra B. 3x² menos 6x mais 3. Novamente, pega essa parte principal e iguala a zero. Observa bem quem é o a, quem é o b, quem é o c. Calcula o delta. b² menos 4 vezes a vezes c. Aqui está dando zero. Nesse caso, quando a gente for jogar raiz quadrada de delta, vai ser raiz quadrada de zero. Então, esse termo aqui vai ser anulado e vai nos restar, então, 6 sobre 6, que dá 1. Duas raízes iguais. Dois zeros iguais. Próximo exemplo. Vamos determinar os zeros da função quadrática dada por... Pessoal, presta atenção nesse exemplo agora. A gente tem uma função que não está aparecendo b. Nós temos o valor do a e o valor do c. Nesse caso, pode fazer o uso da fórmula do Bhaskara? Sim, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui agora é como reduzir esse trabalho e resolver isso aqui de uma maneira um pouco mais sintética, um pouco mais enxuta. Eu vou isolar esse meu x. Como ele é único, quando eu escrevo x² menos 36 igual a zero,
eu acabo percebendo que esse meu x, ele já é único nessa minha equação. Então, eu vou tentar isolar como se fosse uma equação do primeiro grau. Primeiro, o 36 que está negativo passa para lá, positivo. Agora, a potência do outro lado vira raiz. Então, as minhas soluções, elas aparecerão quando eu resolver aqui o 36, raiz quadrada de 36. Não esqueçam, tá? Existem duas possibilidades, mais ou menos. E daí eu tenho a minha raiz x1, que eu vou chamar de 6, e a minha solução x2, que eu vou chamar de menos 6. Um outro exemplo de equação incompleta é aqui o meu c sendo zero. Se o c for zero, aqui vocês percebam que eu tenho dois termos e ambos contêm x, né? Qual é a técnica que eu posso fazer aqui para fugir da fórmula de Bhaskara? Eu posso pegar esses x que estão repetindo e colocar em evidência. Se eu tirar um x daqui, lembra, era x ao quadrado, x vezes x. Eu deixei um x fora, restou outro x para ficar lá dentro, junto com 4. E aqui, que era só um x, e eu botei esse x aqui fora, eu deixo o 1 no lugar dele. Eu tenho que fazer essa fatoração de sorte que, caso eu queira fazer uma distributiva, volte para cá. Então, x vezes 4x, 4x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Então, eu fatorei corretamente. E agora, o que eu faço uma vez que está fatorado? Agora, eu tenho uma multiplicação de dois termos que está resultando em zero. Quando que uma multiplicação dá zero, pessoal? Vocês sabem? Uma multiplicação só dá zero se um desses termos for zero. Nesse caso, as nossas soluções serão assim. Se o x for zero, eu já tenho a minha primeira solução. x1 é igual a zero. Agora, se o 4x menos 1 for zero, isso vai poder me dar a segunda solução. Então, vou isolar aqui o menos 1 para lá, ele vira mais 1. E depois o 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, a minha segunda solução é 1/4. Em alguns casos, a função quadrática não possui zero. Olha o nosso primeiro exemplo. O a vale menos 1, o b vale 8 e o c vale menos 20. Quando eu vim calcular o delta, ele deu menos 16, ou seja, deu um delta negativo. Nesse caso, a equação do segundo grau não possui raízes reais. Portanto, essa função aqui não possui zero. Olha o nosso segundo exemplo. O meu a vale 1, o meu b vale menos 2 e o meu c vale 6. Calculando esse delta, eu descubro aqui o menos 20 e, novamente, eu não tenho solução. Na prática, quando o meu delta é positivo ou quando ele é zero, nós temos soluções, que nós já estudamos. Agora, quando ele é negativo, a gente não segue para a fórmula de Bhaskara. A gente conclui dizendo que não possui zero ou não tem solução real. Então, anotem isso no caderno de vocês, tá? Dê uma pausa no vídeo e registrem lá. Zeros de uma função quadrática, né? Dando continuidade do que vocês já tinham colocado. Logo abaixo do delta, coloquem lá, delta positivo. Eu tenho uma solução diferente da outra, ou seja, duas soluções reais e diferentes. Se meu delta for igual a zero, eu tenho duas soluções iguais. E se meu delta for negativo, eu tenho a minha solução como um conjunto vazio. Ou eu posso dizer não possui solução real. Anotem lá. Eu vou apresentar para vocês agora uma técnica chamada soma e produto. Resumidamente, ela diz que, mesmo sem conhecer as soluções de uma equação do segundo grau, a soma dessas soluções ela pode ser obtida fazendo menos b sobre a. E o produto dessas soluções ela pode ser obtida fazendo c sobre a. São duas fórmulas, tá? Que vocês podem compreendê-las na página 101. Ela está sendo detalhada aqui.
No nosso exemplo, a gente vai sempre priorizar o uso dessa técnica quando o meu A for igual a 1, tá? Porque isso facilita muito mais a ideia. Nesse caso, meu A vale 1. Então, na ideia de menos B sobre A, se o A for 1 mesmo, é só a gente aproveitar o valor do B e trocar o sinal. Então, aqui eu tenho 3, eu vou anotar menos 3. Já o valor do C seria C sobre A, mas o A vale 1, então é só C mesmo. Como o meu C é menos 10, eu aproveito exatamente como ele está, menos 10. A ideia é o seguinte aqui, pessoal. Eu tenho dois valores, x1 e x2, que se eu somar, resulta em menos 3. Mas se eu multiplicar esses mesmos dois valores, a multiplicação resulta em menos 10. Que números são esses? Então, a gente vai tentar adivinhar esses valores, tá? Então, pense em dois números que multiplicando dá menos 10. Eu pensei em duas possibilidades. 1 vezes menos 10, lembra que tem o sinal, né? Menos 10. Ou 2 vezes menos 5. Essas duas situações aqui me resultam em menos 10. Mas qual delas é a adequada? Agora, a gente tem que somar. Qual das duas resulta menos 3 se eu somar? Vamos ver a soma do primeiro? 1 menos 10 dá menos 9. Então, esse aqui está fora. Bora ver a segunda? 2 menos 5 dá menos 3. Então, está aqui as minhas respostas. Minha solução 1 é 2, minha solução 2 é menos 5. Porque se eu multiplicar, dá menos 10, e se eu somar, dá menos 3. Mais dois exemplos aqui. No exemplo 2, eu tenho A valendo 1, o B vale 4, aí eu mudo o valor do B para menos 4, e o C nem aparece, sinal que ele é zero. Agora, pense em dois números que multiplicando dá zero. Certamente o zero está envolvido com isso. E se eu somar e der menos 4? Bom, multiplicar qualquer número por zero dá zero. Eu já sei uma raiz, que é zero. E qual é a outra? A outra vem daqui. A única maneira de um número somar com zero e dar menos 4 é ele ser menos 4. Então, minhas soluções, 0 e menos 4. Vamos ao nosso terceiro exemplo. O B aqui é menos 5, então vou anotar mais 5. O C é 6. Pense em dois números que multiplicando dá 6. E se eu somar dá 5? Tá? Se eu multiplicar dá 6, 2 vezes 3. Se eu somar dá 5, 2 mais 3. Então, fechou. Nossa solução é 2 e 3. Anotem aí, tá, pessoal? Essa técnica, vocês vão ter a soma menos B sobre A, produto C sobre A. Essas são as fórmulas fechadas, mas normalmente vale mesmo a pena quando o meu A vale 1. Nesse caso, é só vocês pegarem o B e trocarem de sinal e pegarem o C e aí sair imaginando quem é x1 e x2. Bom, pessoal, aqui eu quero deixar um dever de casa para vocês. Façam no caderno de vocês as questões 1 e 2 da página 102 e depois as questões 6, 10 e 11 da página 103. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá, pessoal? Até a próxima aula.